Saudamos nossos amados irmãos ouvintes com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós vamos estudar a nossa segunda lição, a lição de número 2, que traz como tema Deus, o primeiro evangelista. Meus amados irmãos, nosso texto áureo está em Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. A verdade prática nos diz: Deus, que deu início ao trabalho de evangelização, exige de cada um de nós uma atitude evangelística, responsável e amorosa. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 ao 8, que vai tratar a lição de hoje sobre a chamada de Abraão, como Deus o evangelizou, e também vai mostrar que esta palavra tem sido evangelizadora por todas as épocas. E ela culmina e chega no seu ponto final, ápice, na igreja do Senhor Jesus. Então, nós vamos estudar a lição de número 2, Deus, o primeiro evangelista. Irmãos, quando nós estudamos sobre a palavra de Deus, e ela nos ensina categoricamente que Deus é o primeiro evangelista, normalmente nós pensamos e conjecturamos onde é a morada de Deus. A Bíblia diz que Deus mora no alto e sublime monte. Está no livro de Apocalipse. Então a morada de Deus hoje, atualmente, é na Nova Jerusalém, aonde se encontram as miríades e miríades de anjos. Porém, quando Deus fez a terra estava submersa em águas. De início, ela estava sem forma e vazia. Mas diz a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 2, que o Espírito Santo se movia sobre a superfície das águas. Para quê? Para que no versículo de número 3 de Gênesis capítulo 1, houvesse o aparecimento da luz. E assim, dar-se-ia então o início da obra da criação. Então, essa criação, ela inicia em Deus. Deus é o Criador. Sendo Ele o Criador, Ele projetou todo esse sistema que nós estamos vendo aqui, a Terra, hoje com as galáxias, o universo, que ela foi formada por Deus. E nós temos na Bíblia que Deus deu origem a tudo isso. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Esse Deus, irmãos, ele colocou princípios. Quando Deus faz o firmamento e deixa a terra seca. Firmamento é esse espaço aqui, que hoje estamos vivendo nele, aonde hoje existem as nações, as galáxias, as estrelas, nessa terra aqui, e o firmamento é os céus. Então, o que nós vemos é o seguinte, que quando Deus deu origem a tudo isso, Ele colocou princípios, que são leis. Essas leis, nós vemos logo no começo do livro sagrado, quando Deus envia o Espírito Santo para que haja, em primeiro lugar, luz. Então, Deus, quando Ele mostra na sua obra criação que haja luz, é porque a terra estava em trevas. O evangelismo aqui
vai entrar em paralelismo com João, capítulo de número 1, versículo de 1 até o 8. Porque nós temos aqui uma equação de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, João, capítulo de número 1, versículo de 1 a 8. Vejamos aqui, essa equação na própria Bíblia Sagrada. No princípio era o Verbo, ou seja, era Jesus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no Gênesis com Deus. Versículo de número 2. João 1 e 2. Ele estava no Gênesis com Deus. Ou seja, Deus, ele tem o Verbo. No princípio de tudo, estava com Deus. Porém, Deus também tem o Espírito Santo. Então, esses são os agentes da obra evangelística, quando Deus, agora, de um modo sobrenatural, tira a terra do caos, porque a terra estava sem forma e vazia. Deus passou a dar forma e encher, tirou as trevas, colocando a luz, e tirou o abismo, por causa da luz, que é Cristo, lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2 e 3. Então, nós temos, especialmente o versículo 3, nós temos logo na obra da criação, esse Deus sendo revelado, em Gênesis 1 e 1, como Deus Criador. Em Gênesis 1 e 2, como o enviador do Espírito Santo, que foi o primeiro missionário antes de ser enviado o Verbo. E no versículo 3 nós temos o aparecimento da luz, quando Deus diz, haja luz. E esta luz, conforme a equação de João 1, versículo 1 a 8, é Cristo. Vejamos aqui a resposta. Versículo de número 4, capítulo de número 1 de João. A vida estava no Verbo, e a vida foi manifestada para ser a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. A luz de Gênesis 1 e 3 resplandeceu nas trevas. João 1, versículo de número 5. Versículo de número 4 e 5. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunho para testificar da luz, a fim de que todos os homens crescem por seu intermédio. Ele, João, não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Então, a clara referência de que a luz de Gênesis, esse aparecimento para que não haja trevas, é a mesma luz que João, como voz, anunciava no deserto. João não era luz, mas ele veio testificar da luz. E esta obra evangelística só acontece por causa da luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Porque o mundo está em trevas, assim como estava a terra. O mundo está em abismo, assim como estava a terra. O mundo está sem forma. Então, a obra evangelística de Deus, como aconteceu na obra da criação, ela acontece hoje. Deus dá forma às nações, Deus enche as nações, Deus dá luz às nações. Então, e Deus tira o abismo das nações, colocando Cristo no meio, como uma ponte, como religar o homem a Deus. Então, nós temos aqui esta maneira de explicar como foi o primeiro evangelista, Deus. E depois Deus enviou o Espírito Santo, no versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, e depois o Verbo aparece, que é Jesus, como luz, no versículo de número 1
do capítulo 1 de Gênesis. A confirmação você pode ver lá em João capítulo de número 1, versículo de número 1 a 8. Isso é muito importante porque Deus vai dar o seu pontapé inicial na criação do homem. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então Deus vai dar seu pontapé inicial na criação do homem. Quando Deus vai criar o primeiro homem, Adão, e lhe faz uma mulher, Eva. Então, humanamente falando, Adão foi o primeiro evangelista entre os homens. Por quê? Porque Eva caiu. E como ela caiu no pecado, quando Adão soube que Eva tinha caído, Adão, que tinha recebido ordem de Deus para guardar o jardim, guardar de quê? Com certeza, do inimigo. O inimigo nesse período já estava solto. O inimigo nesse período já estava caído do céu. E Adão recebeu informação diretamente de Deus para guardar o jardim. E quando a mulher é enganada por Satanás, e quando o homem chega que estava na floresta, a Eva estava só, e o homem agora chegou, e quando conversou com Eva, e Eva contou para Adão, Adão, portanto, se juntou a Eva no seu próprio pecado. Uma covardia que Adão, como pai da raça humana, como um sacerdote, ele deveria não cair junto com ela, mas ele tinha que ser a salvação dela. Como assim? Por um homem entrou o pecado do mundo, e por um homem o pecado será tirado. Então Adão se entregaria por Eva, assim como Cristo se entregou para a igreja, por causa que Cristo não pecou, e dessa forma a igreja foi redimida. E assim a Eva seria redimida se Adão não tivesse pecado e se tivesse se entregado por ela. Então o Adão aqui, ele perdeu o papel do primeiro evangelista humano quando iniciou-se a obra da criação. Mas Deus, irmãos, é muito sábio e poderoso. Vendo a queda do homem lá no jardim do Éden, quando em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, Deus disse: da semente da mulher. Então a semente da mulher seria o resgate para a raça humana caída. De Eva nasce 2 filhos, Caim e Abel. Então, depois do pecado, esses homens começam a procriar e a raça humana começa a encher a terra. Mas o evangelista Deus, que não desistiu do homem, ele veio até Caim. Caim, um homem que estava pensando em matar o seu irmão, em fazer o mal para seu irmão. Ele foi evangelizado pelo Deus, o primeiro evangelista. Deus chegou para Caim e disse: Caim, se tu procederes bem, haverá redenção para ti, haverá aceitação para ti. Mas Caim não deu ouvido à primeira mensagem evangelística do primeiro evangelista, Deus. E assim Caim tornou-se maligno. Todos nós conhecemos a sua história. Então, meus amados irmãos, Deus, o primeiro evangelista, ele trabalha no mundo hoje, tirando as trevas, porque o primeiro trabalho do evangelista é tirar as trevas, porque ele leva luz às nações. E assim,
as nações andarão na luz de Cristo. Como vive o mundo hoje? Nos bares, nas discotecas. O mundo hoje vive nas boates, na pornografia. E esse mundo não pode se juntar ao mundo de Deus, ao mundo da luz. O homem não pode viver em trevas e luz ao mesmo tempo. Um mundo desse tem que ser abandonado, que é o das trevas. O homem tem que viver só no mundo da luz, o mundo do reino do Filho do seu amor. E para que isso aconteça, irmãos, é preciso uma obra evangelística, levar luz às nações, aos povos. E nós temos isso muito bem quando o Espírito Santo é enviado à terra. O Espírito de Deus é enviado à terra e a expansão, firmamento. Aqui há as nações. Então o Espírito Santo, como ele se movimentava em Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 ao 3, ele movia-se sobre a face da superfície das águas. Agora o mesmo Espírito Santo, ele se move nas nações, para que haja convencimento. Então o Espírito Santo, nas nações, ele vem convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chega na pessoa, por meio do evangelizador, que somos nós, pregamos a Cristo, a luz, o mundo é confrontado porque está em trevas. As trevas têm que sair automaticamente. Mas para que isso aconteça, o mundo tem que reconhecer que é pecador. E o Espírito Santo veio com esse trabalho. Vejamos o trabalho do Espírito Santo aqui na Bíblia para vocês verem. Em João, no capítulo 16, no versículo 7, todavia eu vos digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu enviarei a vós. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo chega dizendo: olha, você é pecador, vocês pecaram, se converta a Cristo, creia na justiça de Deus, por intermédio de Cristo na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, ao convencer o homem que é pecador, crendo em Jesus, na justiça de Deus, este homem não é condenado no juízo. Deus o livra do juízo, que é futuro. E esse Espírito de Deus, que trabalhava em Gênesis, trabalha hoje não só nas nações. Onde ele trabalha mais? João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, aqui trabalhando com o mundo, numa obra evangelística, procurando convencer o mundo do seu pecado. No versículo de número 9, ou seja, no versículo de número 13, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos revelará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo, quando vier, ele vai revelar a verdade. A quem? A igreja. Primeiro, o trabalho com o mundo, que é as nações. Segundo, o trabalho com a igreja. Com o mundo é convencer. Com a igreja é guiar em toda a verdade. Guiar a igreja em toda a verdade. E em terceiro lugar, está aqui, no versículo 14 de João 16. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou fazer saber. Então o Espírito Santo,
o seu terceiro trabalho missionário é levar o povo a glorificar a Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo só pode ser dado quando Jesus é glorificado. A razão é esta, que quando o Espírito Santo desceu, foi porque Jesus subiu. Quando ele adentrou nos céus e se assentou à destra da direita de Deus, este Jesus, diante dos anjos, foi glorificado. Todos os anjos o adoraram. Hebreus capítulo 1, versículo 6.